E Jesus ele já havia alertado a Pedro que Pedro o negaria. Jesus já havia dito a Pedro, mas Pedro falou: não, mestre, se possível for, eu morrerei por ti, mas não te negarei. Pedro, um homem falho, um homem cheio de altos e baixos, um homem como nós. Esse é Pedro. E Jesus ali, depois que foi preso, Pedro ali seguindo Jesus de longe, Pedro ali perto de uma fogueira para se aquecer, chegou alguém e disse para Pedro, chegou uma criada e disse assim para Pedro: Pedro, homem, eu te conheço. Você não é um daqueles que andava com Jesus? Aí Pedro disse: não, não sou eu. Depois a Bíblia vai dizer que uma outra pessoa, um outro homem disse: homem, não era você que andava com Jesus de Nazaré? E Pedro ele diz: não, não sou eu. Aí a Bíblia vai dizer que passa uma hora depois que Pedro nega Jesus pela segunda vez, passa uma hora. Eu não sei porque o texto diz que passa uma hora, talvez seja para Pedro refletir no que ele estava fazendo. Talvez fosse para Pedro refletir nas suas negativas, ao dizer que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus, que não comia com Jesus, que não bebia com Jesus. Mas Pedro não refletiu sobre a sua conduta. E Pedro insistentemente ele disse: não, não sou eu não andava com ele, eu não conheço esse homem. Quando Pedro faz essas seguintes declarações, Jesus olha para Pedro. Quando Jesus, ele olha para Pedro, e quando Pedro, ele olha para o semblante de Jesus, o semblante de Pedro cai. Porque, irmãos, já pensou, irmãos? Você comer na mesa do camarada, ser íntimo dele, ver tudo aquilo que ele fez, em um dado momento, você disser: não, eu não conheço. Segunda vez: eu não conheço. Terceira vez: não, você deve estar me confundindo. Eu não sou parecido com aquelas pessoas, não. Eu não me visto como eles. Eu não falo como eles. Eu não sou como eles. O semblante de Pedro agora cai diante dessas negativas. E eu fiquei me perguntando, me indagando, o que é que poderia ter passado na mente de Pedro, quando Pedro vê aquilo que ele fez. Quando Pedro, ele olha para dentro de si, faz uma introspectiva e diz: eu neguei o meu mestre. Eu pequei contra o meu mestre. Por 3 vezes. Eu não poderia ter parado na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. E Pedro agora cai o seu semblante. E eu fiquei me perguntando: o que será que Pedro pensou nesse interim? Nesse curto espaço de tempo? Quem sabe Pedro, ele se lembrou de quando Jesus o tirara lá da pescaria e dissera para ele: Pedro, vem, segue-me. E Pedro, todo feliz, contente, começou a seguir a Jesus. Só que agora Pedro está diante de algumas negativas e o seu semblante está caído. E eu fiquei pensando: o que será que Pedro pensou naquele momento? Talvez Pedro
acesse a sua memória, quando Jesus foi transfigurado ali no monte, que glória! Quando Jesus foi transfigurado, revelando a eles a sua glória, a sua aparência. Quem sabe veio à tona a lembrança de Pedro da multiplicação dos pães, dos peixes. Quantos episódios de milagres, quantos episódios de cura, de fartura, de provisão, de cuidado, de zelo. O que se passou na mente de Pedro, conjectura minha? Talvez a figura da orelha cortada daquele servo do sacerdote Caifás, decepada pela sua espada. Quem sabe ele olha para dentro de si e diz: eu fui aquele que andei sobre as águas. Quem sabe Pedro olha para dentro de si e diz: eu andei sobre as águas. Moisés não andou sobre as águas, Elias não andou sobre as águas, Eliseu não andou sobre as águas, mas Pedro, ele andou sobre as águas. Mas qual é o sentimento que está agora emaranhado no interior de Pedro? Dor, tristeza, amargura, porque eu neguei o meu mestre. Observe o quanto Pedro esteve ao lado de Jesus. Observe o quanto alguns Pedros estão do nosso lado, até o momento da sua queda. Quantos Pedros já caminharam conosco até o momento da sua queda? Quantos Pedros já caminharam conosco até o momento da sua negação? Quantos Pedros já caminharam conosco até o momento do seu declínio, do seu retrocesso, do seu pecado? Quantos Pedros? Talvez porque nós somos esse Pedro. Nós somos esses homens, esse homem cheio de altos e baixos. Quem sabe no melhor momento de Pedro, Pedro estava louvando, exaltando, bendizendo. Quem sabe no melhor momento de Pedro, Pedro estava pregando a palavra, intercedendo, curando, profetizando. No seu melhor momento. Mas Pedro é um homem sujeito a quedas. Pedro é um homem sujeito a pecar, a errar. Pedro, quando ele erra, quando ele peca, ele não precisou que ninguém apontasse o seu erro. Não. Pedro não precisou que ninguém apontasse a sua falha, que saísse nas mídias sociais, que seu caso ganhasse visibilidade, repercussão, que saísse no fuxico gospel, que alguém revogasse o ministério de Pedro. Pedro pecou, revoga o ministério. Pedro falhou, revoga o ministério. Pedro jamais terá qualificação para o ministério novamente, porque Pedro pecou. Este homem pecou, Pedro pecou. Ele não tem mais direito ao ministério. Eu estou revogando o ministério de Pedro. Pedro não precisou que ninguém fizesse isso, revogasse o seu ministério, mostrasse o seu pecado. Sabe por quê, irmãos? Ele mesmo assumiu a sua culpa, a sua condenação. Ele não deixou para ninguém fazê-lo. Porque Pedro sabia que os homens são impetuosos,
que os homens não são perdoadores, que os homens não são misericordiosos. Pedro sabia que os homens não são misericordiosos. Então ele decidiu assumir a sua culpa, assumir a sua fragilidade, o seu erro e recuar. A decepção de Pedro foi tão grande ao negar o Senhor Jesus, que ele não viu outra alternativa a não ser voltar para o lugar de onde Jesus o havia tirado. A decepção na vida de alguns faz isso, os faz retroceder. Quantos de nós não somos mais os mesmos? Quantos de nós não somos mais os mesmos? Quantos de nós não estamos tão empenhados em fazer como nós fazíamos? Desilusões, decepções. Quantos de nós, queridos? E Pedro, quando ele olha aquilo que ele fez com seu mestre, com o seu Yeshua, com Hosana nas alturas, Pedro disse: não tem mais alternativa para mim. Quando Pedro, ele olha para Jesus ali martirizado, fragilizado, amarrado, e Pedro ele diz: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Quando ele diz isso, eu preciso voltar para de onde Jesus me tirou. Antes Pedro, ele seguia Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe antes. Só que agora Pedro não quer seguir Jesus nem de longe nem de perto. Porque Pedro ele não quer conviver com julgamentos. Pedro antes seguia Jesus de longe, mas agora Pedro não quer mais entrar numa igreja. Pedro agora não quer seguir Jesus nem de longe nem de perto. Ele tem aversão à igreja. Ele abandona a igreja, ele sai da igreja, ele volta para a pescaria, ele volta para onde ele foi convocado, comissionado para o ministério. Ele mesmo rasga o seu ministério, a sua chamada, a sua entrega. E quantos de nós estamos aqui, queridos, e por causa de alguma coisa, nós não estamos servindo como deveríamos servir, fazendo como deveríamos fazer? Quantos de nós estamos como Pedro? Pedro, ele desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Os homens podem desistir de nós. Irmãos, é terrível, irmãos. Quando vemos aqueles que caíram, aqueles que falharam, aqueles que andaram um dia sobre as águas, aqueles que abriram o mar, aquele que pregava, aquele que cantava, aquele que profetizava, e agora ele caiu. Ele era um homem de Deus, Pedro era um homem de Deus. Esse homem, ele pecou, ele negou Jesus na cara limpa. E como é difícil, irmãos, o homem e a mulher de Deus se erguer depois da queda. Porque depois da queda, irmãos, eles voltam para a pescaria, eles voltam para o mar alto,
nós lemos lá em João, o texto vai dizer: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E ele foi pescar. Talvez, no momento da nossa queda, não fizemos como Pedro, foi pescar, algo lícito, moral. Mas muitos quando caem, quando tropeçam, quando falham, quando negligenciam a palavra de Deus, não é para este mar de pesca que eles voltam. Como é difícil restaurar a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Como é difícil, porque há muito julgamento. E quando Pedro ele sai da sua comunidade, quando Pedro sai do seu ambiente, ele está dizendo: eu não quero ser julgado. Porque eu andava tanto com Jesus, eu andava sobre as águas, eu vi os milagres, eu fui de 2 em 2 também. Eu vi quando ele curou lá o cego Bartimeu. Então, eu não vou querer que ninguém me julgue, então eu vou voltar para a minha antiga vida. E o texto vai dizer em João, que Pedro disse assim, com mais alguns discípulos. Não só Pedro voltou, mas outras pessoas, outros discípulos, também voltaram. E quando Pedro disse assim, vamos pescar, eu vou também pescar. Jesus disse, no 3º dia vou ressuscitar, mas eles foram pescar. A Bíblia diz que naquele dia específico, eles não pescaram nada. Naquele dia específico, Deus havia marcado um encontro para restaurar a vida de Pedro. Pedro já havia desistido de Jesus. Pedro. Você acha que eu vou desistir de você, Pedro? Você acha que o meu olhar, quando confrontou o teu olhar, não foi um olhar que dizia, Pedro, eu te conheço, Pedro. Pedro, eu te conheço, Pedro. Pedro, eu te conheço, Pedro. Tu acha que eu não te conheço, Pedro? Jesus não desistiu de Pedro, irmãos. Jesus sabia o que ele tinha na vida de Pedro. Jesus não desistiu de você. Jesus sabe aquilo que ele tem na tua vida. Jesus não desistiu do ministério que ele tem contigo, da chamada, do propósito. Agora larga as redes e vem. A Bíblia diz que quando eles estavam ali, naquelas tentativas de pegar algo, foi-se a madrugada, de manhãzinha, quem aparece? O restaurador de vidas. Quem aparece? O restaurador de vasos quebrados. Quem aparece? O provedor. Quem aparece? Aquele que vai dar uma nova direção à vida de Pedro. Ah, Pedro. Tu acha que eu não sei quem tu é, Pedro? E Jesus apareceu ali na praia. Mas antes, já deixou um peixinho assando. Um pãozinho assando. Ah, Deus de surpresa. Deus de surpresa.
Aí Jesus diz assim: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu acho que foi Pedro, né? Porque Pedro é entrão, né? Pedro é aquele que primeiro, alguém quer fazer uma pergunta? Aí parece que é Pedro, né? Ei, Pedro. Aí ele disse assim: não apanhamos nada. Ei, joga do outro lado, do lado direito. Vocês acham que eles passaram a noite toda jogando só do lado esquerdo? Não, irmãos. O restaurador de vidas. Quando ele joga do lado direito, a Bíblia diz que veio tanto peixe, irmãos, que as redes quase se partiram. 153 grandes peixes. 153. Aí João disse assim: Pedro, é Jesus, Pedro. Pedro estava nu, correu, entrou dentro d'água. Talvez Pedro dissesse assim: e o mestre me viu de novo. O mestre me viu quando eu neguei, e agora eu estou aqui despido, e o mestre me viu de novo, dentro d'água. Pedro, eu te conheço, Pedro. Você sabe que você acha que eu não sei quem é você, Pedro? Você acha que eu não sei quem é você, Pedro? Você acha que eu não sei que tem umas coisinhas aí que precisa mudar, que precisa tirar, que precisa consertar, Pedro? Ah, Pedro, eu te conheço, Pedro. Fiquem em pé em nome de Jesus, eu convido o louvor. Eu te conheço, Pedro. Pedro pulou dentro da água, vestiu a túnica. Vestiu o quê? A túnica. Vestiu a túnica. Pedro vestiu logo a túnica, irmãos. Ah, Pedro. Ele vestiu logo a túnica, a capa. Ele se revestiu, se cobriu. A Bíblia diz que eles não... Todo mundo caladinho, todo mundo quietinho. Ninguém ousava dar um pio, uma palavra. Jesus pediu uns peixes, inteirou com os peixes que ele tinha, inteirou com os pães e os outros peixes que ele tinha. Comeram, se fartaram. Agora tem uma coisa séria. Vem cá, Pedro. Você é o foco. Vem cá, Pedro. Pedro, eu te conheço, meu Pedro. Ah, tá pensando? Ah, Pedro. Pensa que eu não te conheço, Pedro? Vem cá, Pedro. Pedro, tu me amas? Vaso quebrado, tu me amas? Vaso que pensou que eu não vinha te buscar, tu me amas? Você voltou para a pescaria? Voltou para o lugar que um dia eu te tirei? Talvez nós sejamos aqui, irmãos, todo mundo bonitinho, né, irmãos? Todo mundo crente, oh glória, aleluia. Todo mundo crente. Mas aí dentro, Jesus está dizendo assim, ó: tu acha que eu não vim te buscar de onde tu se encontra, de onde tu está? Desse mar alto, dessas ondas altas e baixas? Tu acha que eu não te conheço? Tu acha que eu não sei quem tu é? Tu acha que eu não sei o que você anda fazendo na tua vida? Eu te conheço, Pedro. Eu te conheço. Pedro, tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Aí o Senhor não se contentou. Vamos ver se o homem agora mudou mesmo de caráter, né? Vamos ver se ele mudou de vida mesmo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aí o Senhor disse: agora vai ser o tira-teima. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro ficou triste, irmãos. Talvez Pedro dissesse assim: Senhor, tu acha que tu tá duvidando de mim?
Talvez Jesus falasse assim: tô. Estou duvidando, responde. Tu me negou 3 vezes. Tu me negou 3 vezes. A última depois de 1 hora. Você poderia ter refletido, não refletiu. Depois de 1 hora você me nega. Aí na 3ª vez Pedro ficou triste quando Jesus perguntou se ele o amava. Aí Pedro com a voz meio embargada: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E talvez Jesus tenha dito assim: e aonde você colocou o meu chamado? Hã? Aonde você colocou o meu chamado? Hein, Pedro? Você colocou meu chamado aonde, Pedro? Você colocou meu chamado aonde, Pedro? Você colocou meu chamado aonde, Pedro? Pedro, eu posso restaurar a tua vida, Pedro. Apacenta. Apacenta, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, queridos, que depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja, quem se levanta? Aquele homem que tinha voltado lá, ó, para o mar alto. Aquele homem que saiu triste, cabisbaixo. Aquele homem se levanta agora cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. E quase 3.000 almas se convertem em um único apelo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem pode nos desprezar, pode nos julgar, pode rasgar o nosso ministério, pode dizer: você não tem lugar aqui mais. Você falhou, você pecou, você errou, você abandonou, você não tem lugar aqui mais. Mas Jesus, ele vai aonde nós estivermos e diz assim: ó, tu me amas? Então levanta e vem. Tu me amas? Então levanta e vem. Tu me amas? Então levanta e me segue. Levanta, levanta e me segue.